Olá, boa noite, meus queridos e amados. Vamos continuar os nossos estudos no livro de 2 Crônicas. Eu quero que você abra lá, me acompanhe no capítulo 20 de 2 Crônicas. Bem, enquanto você está folheando, até chegar lá, deixe-me lembrar. Nós já vimos até aqui que o nosso Deus é poderoso. Esse foi o nosso primeira parte desses nossos estudos, que Josafá, ele tinha ou ele reconhecia perfeitamente esta verdade do Deus poderoso, todo-poderoso. Por isso, ele declarou, isso foi o alvo dos nossos estudos anteriores, que Deus não pode ser vencido ou resistido, no versículo 6. Depois, ele declarou que Deus já havia tratado e vencido no passado os inimigos daquela terra, e ali ele estabeleceu o seu povo. Vimos a partir de Deuteronômio 2, 25, 3, 18, sobre isto. E terceiro, ele também lembrou, Josafá, que no passado Deus havia poupado os inimigos do presente. Os inimigos agora que se levantaram, Moabe, Amon, da montanha de Seir, no passado Deus havia poupado a estes, impedindo que o seu povo invadisse as suas terras. Também, finalmente, nós já vimos, em quarto lugar, Josafá trouxe à memória que Deus tem uma aliança com o seu povo Israel, e que de fato esta era a base da sua confiança e o que lhe fez reagir adequadamente diante da força do inimigo, declarado aí que era uma grande multidão, como vai ser enfatizado logo mais adiante. Hoje, em nossa segunda parte do nosso estudo, nós queremos falar sobre a seguinte verdade: o nosso Deus é fiel a todas as suas promessas, fiel a todas as suas promessas. 2 Crônicas 20, então, nós queremos voltar ao verso 3 ao 6 e ler com os amados assim. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Que palavras maravilhosas. Mas vamos lá para as nossas lições, a aplicação das nossas lições aqui para hoje. Nós já observamos, como dissemos, que Josafá tem como base a aliança de Deus, ou a aliança divina com o seu povo. E é nesta confiança que ele se apresenta diante de Deus. E como ele se apresenta? Nós queremos exatamente destacar 4 verdades, se for possível hoje. Primeiro, ele se apresenta buscando, simplesmente buscando, que está no versículo 3. Ora, meu querido, Josafá entra na presença de Deus e ele se põe a buscá-lo, como diz o verso 3. Ele sentiu temor, humanamente falando, mas ele se pôs a buscar o Senhor. Eu vejo aqui alguém que vai à procura de Deus. Eu vejo alguém que está indicando que ele reconhece que o poder que dá a vitória não está na força bélica, não está nas estratégias humanas e nem mesmo no número daqueles que se colocam como inimigo. A vitória para Josafá, ela está numa pessoa, Deus, e na sua fidelidade como imutável. O Deus que não volta atrás em nenhuma de suas promessas. Além do que, também o
passou a buscar a Deus, ou se dispôs a buscar ao Senhor, implica na sua humildade. É a humildade da parte daquele que busca. A partir, nós podemos observar isso da maneira que ele o fez, né? Nós já destacamos, primeiro, buscou ao Senhor, e segundo, o rei, ele convocou o povo a um jejum em todo o Judá. Diz o verso de número 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Não devemos deixar de observar que não somente o líder se pôs a buscar, mas é necessário que todo o povo, há uma convocação geral, é líder e liderados, para buscar a Deus. Eles precisavam estar unidos diante do trono da graça de Deus, unidos diante do trono da graça do Senhor. É necessário, conforme a grandeza e quanto mais se agiganta o nosso inimigo, precisamos sempre estar unidos ou uníssonos na busca de Deus, no buscar então ao Senhor, líder e liderados. Hoje nós temos o gigante ao nosso redor, as enfermidades que são propícias do nosso tempo, além daquela que veio, né? Esta pandemia. Porém, líderes e liderados devem buscar a Deus, devem irem diante do trono da graça do Senhor para pedir a Deus, para rogar ao Senhor, para pedir o socorro de Deus. É assim a reação de Josafá, a partir do seu entendimento, como vimos anteriormente, de que Deus é poderoso. O rei buscou ao Senhor, o rei convocou o povo a um jejum com todo o Judá, líder e liderados, para que estivessem unidos. Neste ponto devemos destacar que a igreja, em nosso tempo, como nós já assinalamos na outra ocasião, tem também uma aliança, a nova aliança em Cristo Jesus. E assim, a semelhança deles, é imperioso estarmos juntos para buscar a Deus, juntos para buscar ao Senhor. Devemos estar uníssonos nesta busca. Os líderes e os liderados devem estar juntos diante do altar da graça de Deus, como disse o apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 5, capítulo 1, verso 1 Pedro, melhor dizendo, no capítulo 5, versos 6 e 7, e diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em terceiro lugar, o rei buscou ao Senhor, o rei convocou o povo a um jejum total, líderes e liderados. E terceiro, o rei reconhece que o poder pertence a Deus. Pertence a Deus. Vamos até o verso de número 12 e o verso 13. O verso 12 nos diz assim, Crônicas 12, que lemos já anteriormente: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. É um texto maravilhoso também. Note, perceba aqui que o rei reconhece que o poder, ele pertence a Deus, e também para que a seu tempo, para que no tempo de Deus ele vá operar, ele vá agir. Josafá, ele revela aqui a natureza da sua confiança em Deus. Ele revela a natureza de como devemos estar esperando ou confiando plenamente em Deus como súditos do nosso Senhor. Veja então o versículo de número 12, que nós já lemos. Eu destaco aqui que
Josafá está dizendo que Deus é um reto juiz. Nosso Deus, acaso tu não executarás o julgamento contra eles? Josafá reconhece que Deus é um reto juiz. Ele julgará, ele se levantará. Josafá sabe disto e esta é a base da sua reação diante do inimigo. Deus é reto juiz. Nosso Deus executará o seu julgamento. Sabe de uma coisa? Você não precisa temer. Você e eu, confiar em Deus, em Cristo Jesus. Ele é reto juiz. Você acha que Deus não executará o julgamento? Você realmente acha que Deus não vai agir? Deus agirá. Ele é um reto juiz. Não se preocupe, não tenha medo, na menor, na pequena ou nas grandes adversidades. Deus cuidará de ti. Deus vai agir a teu favor. Como disse Pedro, nós já lemos, temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, e ele vai então nos exaltar, como disse Pedro, 1 Pedro 5, 6 e o verso número 7. Então, neste reconhecimento que o poder pertence a Deus, Josafá está dizendo: Deus é reto juiz. E Josafá está dizendo também que o julgamento é uma questão de tempo. É isso que eu enxergo aqui. Nosso Deus, acaso, não vai executar o seu julgamento contra eles? E quando ele diz no final do texto: porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu entendo, eu vejo que os nossos olhos estão olhando para ti. É a maneira de Josafá dizer que ele está esperando pelo tempo de Deus, que ele está esperando pelo tempo do Senhor. Eu volto a dizer, como Pedro falou: humilha-se perante a potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Então, quando Josafá declara: os nossos olhos estão postos em ti, como também o salmista diz que a serva aguarda pela sua senhora, Josafá está dizendo que Deus agirá a seu tempo, e ele está aguardando, ele está esperando então por Deus. Esta é a sua maneira de dizer no tempo de Deus. Como notamos, primeiro Josafá se apresenta ao Senhor buscando a ele juntamente com o seu povo, líder e liderado diante do altar de Deus. E agora, o que eu quero destacar é que Josafá, juntamente com o povo, eles esperam em Deus. Vamos para o versículo 12, nós já lemos, mas é do 12 até o 17. Nós vamos comentando, você vai acompanhando e lembrando, dando alguns destaques aqui, nestes versos. Esperar em Deus é uma virtude necessária para todo servo de Deus, para todo servo do Senhor. Lembre-se de Saul, ou lembra de Saul, quando ele temeu o povo e ele não esperou pela resposta de Deus através do profeta Samuel, aquela guerra contra os filisteus, lá em 1 Samuel 13, do 5 a 14, especialmente temos a ênfase no versículo 13 lá. Saul não esperou pelo profeta Samuel, que deveria oferecer o sacrifício. Ele disse que estava constrangido pelo povo, ele não esperou, e então ele recebeu uma palavra dura do profeta. No versículo 13 diz que ele falhou, ele errou, ele precisava ter esperado, o reino seria confirmado e que Deus ia levantar para si um outro melhor do que ele. Esperar em Deus, esperar pelas respostas do Senhor, esperar Deus falar. Foi isso que Josafá o buscou, convidou o povo para entrar em um jejum. Ele declara que Deus, que o poder pertence ao Senhor, mas ele espera, porque Deus é o reto juiz.
e ele sabe que o julgamento é uma questão de tempo, como está no versículo 12. E agora é necessário esperar. Ele busca e ele espera por Deus. Saul não soube esperar. Esperar é uma virtude. Eu preciso saber esperar em Deus, buscar a Deus, mas esperar a sua resposta também. Ora, a busca de Deus em humilhação, como nós podemos observar, e também aqui reconhecer que Deus é um reto juiz, e agora esperando a Deus pelo tempo dele, é algo que devemos fazer. Quando isto acontece, quando eu e você buscamos a Deus, ou como igreja do Senhor, nós juntos, líderes e liderados, buscam ao Senhor, nós reconhecemos que Deus é reto em seu juízo, em seu julgamento. Como ele disse lá no versículo 12, será que o nosso Deus por acaso não vai executar o julgamento? Ele irá executar o julgamento. Deus é reto, Deus é juiz justo, ele irá se mover, ele irá operar, ele irá agir. E quando nós nos colocamos nesta disposição, humilde diante de Deus, reconhecendo quem ele é, reto juiz, e aguardando em seu tempo, Deus irá responder, Deus irá se mover em nossa direção. Então, observe 2 Crônicas 7,14, você conhece bem o 14, na verdade, 14, 15 e o 16, acho que é bom que nós possamos ler 2 Coríntios 7, 14, que diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que promessa! Lembra? Já lemos, Josafá já fez esta declaração, o Senhor nos fez habitar aqui para invocar o seu nome, está nos versos 8 e 9 de 2 Crônicas 20, o nosso texto. E aqui, quando nós esperamos e quando nós buscamos a Deus nas condições corretas, acertadas, justas, diante do nosso Deus eterno, Deus se manifesta. Então vamos voltar a Crônicas capítulo 20, agora o verso de número 14. Observe comigo que Deus vem ao encontro do seu povo. O verso de número 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então Deus vem ao nosso encontro, ele veio ao encontro do seu povo, ele vai ao seu encontro. Se você buscar a ele, se você reconhecer que Deus é justo juiz, que ele julga, ele não se demora, ele não se atrasa, ele vem no momento certo. Você tem que esperar no tempo de Deus, no tempo do Senhor. E quando estamos sob as condições certas, com o coração quebrantado, coração humilhado, reconhecendo a nossa fraqueza, como Josafá também admitiu, mas na frente estará bem mais claro ainda, Deus vai se mover, Deus vai se voltar, Deus vai responder. Deus vem ao meu encontro, Deus vai ao teu encontro, segundo a tua necessidade. Na grandeza da tua necessidade, o Senhor vai se mover. Segunda, Deus dá palavras de conforto ao seu povo. Então, no versículo número 15, Deus diz: eu é que vou pelejar por vocês. No versículo número 15, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.
Deus dá a palavra de conforto a Josafá. Deus dá a palavra de conforto ao seu povo Israel. Deus dá a palavra de conforto à sua igreja também. Deus dá a palavra de conforto a mim. Deus dá a palavra de conforto a você. Ele é que peleja a nossa luta. Eu pelejarei Deus pelejará pelo seu povo, no versículo 15. Terceiro, destacamos aqui esse esperar em Deus, quando o fazemos adequadamente, ele virá ao encontro do seu povo, depois ele dará as palavras de conforto, quer dizer, eu vou pelejar por vocês, e terceiro, Deus fornece a estratégia para a vitória, como está no versículo de número 16. Interessante, você sabe muito bem que dentre os nomes de Deus está o Senhor dos Exércitos, nome de Deus. Por isso nós devemos bem saber que sempre é o Senhor que nos dá a vitória. Ele é o Senhor dos Exércitos, ele luta a favor do seu povo. A Bíblia diz no outro lugar, o profeta falando, que nação tem um Deus que trabalha a favor do seu povo? Pois Deus é assim. O guarda de Israel, o que não dorme, o que não cochila, o que vigia, o que trabalha, o que opera, o que age, pelo seu amor e misericórdia, pelo seu povo. Deus fornece a estratégia aqui. E seja esta estratégia, este modo de ganhar a batalha, seja agindo através do seu povo como seu instrumento, seja agindo por agentes até incrédulos, até por um animal, se quiser, pode agir, seja operando em seu livre poder contra o inimigo. Neste caso aqui, a estratégia de Deus era se posicionar ante o inimigo e depois ficar parado ali. E terceiro era observar o poder de Deus em ação pelo seu povo, como diz o verso 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Primeiro tem que se posicionar, tem que ficar parado, tem que observar o livramento, a ação, o poder de Deus. Ó meu amado, espera em Deus, confia no Senhor. Em algumas situações eu não vou ser um instrumento da vitória. Deus não vai usar o incrédulo, Deus não vai usar nada externo. Deus vai apenas com a sua palavra ordenar a minha ou a sua vitória. Deus vai agir simplesmente, ele vai operar com o seu poder como Deus que ele é. E vamos observar, vamos nos apresentar diante das circunstâncias, vamos parar diante das circunstâncias e vamos esperar Deus agir, revelar, mostrar o seu poder no nosso coração, buscando a Deus contrito, quebrantado, reconhecendo o poder e a glória do nosso Deus, mas observando como Deus vai agir neste caso, como foi o caso desta batalha aqui. Interessante, né? Quarto, devemos ter plena confiança no Senhor dos Exércitos. Ele diz no verso 17 ainda, não temais e não vos assusteis. E no final do verso 17 ele diz, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Por último, para nós encerrarmos, glorificando. A base da reação de Josafá é a sua confiança nas promessas de Deus. E como ele vai esperar? De que maneira ele vai se apresentar? Ele vai se apresentar buscando. Ele buscou o Senhor, ele convocou o povo para estarem unidos, uníssono. Ele reconheceu o poder que pertence a Deus. Deus é reto juiz, Deus julga a seu tempo. Depois ele ficou aguardando a resposta de Deus. E agora, buscando, esperando, glorificando para encerrar. Os versos de 18 a 30, né? Os últimos versículos para encerrar esta parte. A atitude de Josafá
depois de ter recebido as instruções do Senhor para enfrentar aquela situação, foi de adoração. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Josafá, a sua reação, a sua atitude depois de ter recebido as instruções do Senhor, as instruções de Deus, foi adoração. Mas é bom que você entenda e certamente você compreende que a vitória ainda não estava realizada, mas a adoração de Josafá revela que ele tinha plena confiança em Deus e que o povo também estava confiando em Deus para que isto se realizasse. E a palavra de Deus, a sua promessa para Josafá, era algo que tornava certo a vitória deles, e por isso ele já podia adorar com ações de graças, ao Senhor, glorificando a Deus. Então, só os destaques para nós sobre este item. Eles adoram a Deus, dos versos 18 a 20, né? Fala desta adoração a Deus, desta adoração ao Senhor. É interessante o final do 20, que eu preciso ler, que diz assim: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Adoração a Deus. Junto à adoração foi reiterado o dever de crer no Senhor e nos seus porta-vozes, os profetas, para que ele experimentasse o finalzinho do verso 20, a prosperidade de Deus. Segundo, a adoração em forma de um grande coro, diz aí o versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Você pode ler todo o texto. Uma adoração em forma de um grande coro. Eles estavam vestidos para aquele momento solene de ações de graças. A batalha não tinha acontecido, a vitória não estava consumada, mas eles estão adorando, eles estão com um grande coro, vestidos formalmente para aquele momento de ações de graças. E ademais, note que o coro, os louvores, esta adoração, ela está feita, ela está colocada, ela está postada adiante do exército. Ele está à frente, adorando, louvando, cantando ao Senhor. Terceiro, Deus operou o livramento a partir dos louvores no versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. E ele segue a sua declaração. O versículo 24 vai dizer então que o Senhor os confundiu, o Senhor os colocou um contra os outros, e não houve, verso 24, nenhum sobrevivente entre eles. Esta é a ação de Deus. Deus quis fazer assim, essa foi a sua vontade, porque esta foi a resposta de Deus. Eles se conformaram à vontade de Deus, adoraram ao Senhor, creram no Senhor, confiaram no porta-voz de Deus e celebraram a vitória que Deus haveria de conceder a eles. E Deus, de fato, desbaratou, venceu o inimigo a partir da adoração, a partir do louvor ao Senhor. 4, finalizando, a prosperidade de Deus se derramou sobre o seu povo com abundância. A prosperidade de Deus. Crede em Deus, crede nos seus profetas e vós prosperareis. Verso 25 e diante vai dizer que eles foram juntar o despojo daquela batalha, diz que saquearam o despojo porque era muito. Ao quarto dia se juntaram no vale da bênção e louvaram ao Senhor. Verso 26, chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Eles voltaram de Judá e de Jerusalém,
Josafá na frente, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos, vieram para Jerusalém com alaúdes, com arco, com trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus terror sobre todos os moradores ao seu redor. O grande Deus, meus queridos e amados, está sempre ao lado do seu povo. O seu povo por vezes, que se afasta, aliás, o seu povo que por vezes se afasta de Deus. Mas onde houver quebrantamento e humilhação, o Senhor virá em favor do seu povo, dos seus santos, e irá fazê-los desfrutar da sua prosperidade. Onde houver humilhação e quebrantamento, Deus se manifestará a favor do seu povo, bem como o seu povo vai também certamente responder com louvores, com adoração, com ações de graças, como vimos neste episódio aqui. Uma situação difícil, né? Nós observamos uma grande multidão, nós lemos assim, nós não podemos com eles, nós não conseguiremos, nós não temos condições, como eles disseram na sua oração, mas Deus deu a vitória para eles. Eles se colocaram diante com homens, com as mulheres, com as crianças, diante de Deus em suas orações, diz aí o texto sagrado, todos, no versículo 16, versículo 17, e Deus deu a vitória para eles. Espero que Deus lhe ajude, lhe abençoe, lhe ajude a ter confiança no Senhor e esperar nele também, mas se aproximar de Deus corretamente, adequadamente. Se você não tem Jesus como seu Salvador, a primeira coisa que tem que fazer para se aproximar de Deus é recebê-lo como o Senhor da sua vida, para que Ele seja o seu Senhor e você súdito do seu reino, para que você seja redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e esteja sob os cuidados, a proteção da nova aliança que temos no seu sangue. Deus te abençoe, Deus cuide de ti, cuide da sua casa, da sua família. Nossa oração é esta em nome de Jesus. Amém, meu querido. Até a próxima.